Foi. Graça e paz, irmãos e irmãs das classes Unidade da Fé e Unidos por Cristo. Hoje, neste vídeo, eu vou aqui colocar algumas explicações que são o complemento da nossa lição de domingo. Domingo, dia 5 de abril, nós iniciaremos a nova revista Legados da Fé, Novo Testamento. A nossa lição é o da página 4, Jesus, autor da nossa fé. Então, a primeira coisa é que você leia, estude a lição na sua casa. E esse vídeo é um complemento para entender algumas questões que a lição coloca para nós. Duas tarefas já que eu vou deixar para vocês pensarem, matutarem, anotem, e no domingo a gente, no grupo de WhatsApp, você vai dar a sua resposta. Primeira questão: por que Jesus é chamado de sumo sacerdote em Hebreus? Por que Jesus é chamado de sumo sacerdote em Hebreus? Segunda questão, aí não tem certo e errado, é uma questão do seu coração, uma questão mais a ver com o seu testemunho. Qual passagem no Evangelho de João que expressa a humanidade de Jesus? Não o Jesus que faz milagres, o Jesus que multiplica alimentos, mas passagens que expressam a humanidade de Jesus. Qual dela mais toca você? Então você vai compartilhar domingo na nossa aula no grupo de WhatsApp. A nossa lição, ela se baseia no Evangelho de João. Ele é o principal texto, a principal referência para a qual nós vamos estudar. Lá você vai ver que tem textos de Hebreus, Colossenses, outros do Novo Testamento. E eu quero começar aqui com esse princípio que talvez você já saiba, mas nós precisamos, ao longo da nossa vida cristã, ter sempre em mente isso. Jesus, ele era 100% Deus, mas Jesus também era 100% ser humano. Ser humano. 100% divino e 100% homem. E isso precisa estar na nossa cabeça, senão a gente acha que Jesus é só o Filho de Deus que veio e fez milagres e maravilhas. Não, Jesus, e esse período que nós estamos vivenciando aí de chegada da Páscoa, próximo à Semana Santa, faz com que a gente lembre que Jesus foi um ser humano que viveu, teve impulsos, teve dores, sofrimentos, sentimentos como nós. O que ele fazia com aquele impulso, com aquele sentimento que vinha ao seu coração, a atitude de Jesus era diferente da nossa. A gente xinga, esbraveja, aí briga. A postura de Jesus era diferente da nossa e é a postura dele que nos dá exemplo. A nossa revista vai mostrar que o Evangelho de João, ele dá ênfase nesse aspecto de que Jesus era 100% ser humano, 100% homem também. Por isso que eu estou pedindo que vocês pensem e meditem, escolham uma passagem, um versículo, um momento da vida de Jesus lá no Evangelho de João que expressa essa humanidade de Jesus e compartilha com a gente. Porque João, teve que enfatizar isso aqui na hora que ele redigiu e deixou como um legado de fé o seu evangelho para os cristãos da sua época e para nós até hoje. Daqui a pouquinho eu respondo essa pergunta de vocês. Antes de responder essa pergunta, ou para responder essa pergunta, vou fazer agora aqui uma caminhada histórica mais longe com vocês. O Antigo Testamento, ele diz para nós, especialmente lá em Gênesis 1, como era mesmo o que está escrito lá em Gênesis 1? No princípio, criou o Senhor Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia. Então aqui eu vou colocar, tá? Deus Pai,
criou o mundo, né? E ele estava sozinho. No princípio criou o Senhor Deus, os céus e a terra, e quem pairava lá sobre a face das águas? O Espírito. Eu vou pôr Espírito Santo, ES de Espírito Santo, mas o Antigo Testamento só diz como Espírito. E Deus criou aqui os astros, a vegetação, os animais, os homenzinhos, né? E quando terminou, o que mesmo que Deus viu? Que este mundo era muito bom, era maravilhoso, né? E tão bom, pena que entrou lá em Gênesis 3, lembra de Gênesis 3? Entrou o pecado. E aí o pecado trouxe o mal presente nesse mundo. Mas esse Deus aqui é um Deus bom. E o Antigo Testamento nos mostra isso. Quem entrou aqui com pecado foi o ser humano. Na nossa ganância, nosso desejo de querer ser igual a Deus. Mas qual foi o caminho de salvação, de resgate desse mal, desse pecado? Deus, então, deu para nós, seres humanos, a lei. Cumprindo a lei, nós conseguimos, na visão do Antigo Testamento, hein, gente? Ó, Antigo Testamento. Na visão do Antigo Testamento, esse mundo bom foi em parte perdido devido à entrada do pecado. Mas o homem do Antigo Testamento podia resgatar, podia encontrar a sua salvação cumprindo a lei, realizando a vontade de Deus. Religião judaica. Na religião judaica. Obrigada, pastor. Quando nós chegamos, na época de Jesus, no século I, ali após a morte de Jesus morreu mais ou menos ali no ano 33, então o cristianismo começa a se expandir e em paralelo a esse momento que o cristianismo está se expandindo, surge lá naquela região da Palestina uma doutrina filosófica, uma linha de pensamento que também é religiosa, chamada de gnosticismo. Essa linha filosófica começa no século I e no século II, que é os anos do ano 101, 100 em diante, né? 101 em diante, né? No século II ganha força e esse gnosticismo, o gnosticismo ele juntava um pouco da filosofia, um pouco do cristianismo e um pouco do judaísmo e se tornou uma doutrina que permeou a fé cristã e infelizmente desviou os cristãos da verdadeira essência do evangelho, da verdadeira proposta de Deus e de Jesus para o ser humano, né? Qual era a visão de mundo, qual era a ideia que o gnosticismo tinha? Para o gnosticismo havia um Deus. Eu coloquei um D aqui para representar que era um Deus, não necessariamente o nosso Deus. Um Deus bom. Só que desse Deus bom, perdeu a categoria, caiu, ele perdeu o staff, um Deus mau, um Deus menor e um Deus mau. Esse Deus mau, ele criou esse mundo mau em que a gente vive. A visão sobre o mundo que os gnósticos tinham era um mundo mau, pois havia guerras, doenças, egoísmo, violência, opressão, havia, hoje a coronavírus, é um mundo mau. Como que um Deus bom cria um mundo mau? Então, na visão deles, entre o ser humano que está aqui e esse Deus bom, há um Deus mau que fica
influenciando, regendo esse mundo. E o ser humano, a alma desse ser humano, ela está presa nesse corpo. O corpo prende essa alma. Como que você então vai encontrar uma libertação para essa alma? E eu esqueci de falar para vocês. O docetismo era um segmento do gnosticismo. O docetismo era uma doutrina que aqueles que seguiam o docetismo e eram também cristãos, eles diziam assim: não, Jesus não era 100% ser humano. Jesus era uma imagem, como um fantasma que os discípulos viam, as pessoas falavam com ele fazia aqueles milagres, na sua paixão, tudo aquele sofrimento que a gente via era uma encenação, porque ele queria deixar um exemplo. Jesus era uma aparência. A palavra docetismo, ela vem de uma expressão que significa aparência, né? Então, quando o evangelista João, apóstolo Paulo e outros líderes do Novo Testamento percebem que os cristãos estão desviando, eles então escrevem cartas, o João escreve evangelho para ajudar a pôr os cristãos na linha. E esse gnosticismo, essa doutrina que está permeando, eles viam, como eles entendiam, como que o homem pode se salvar. Como o homem pode ter a sua alma salva? E aí praticamente teve várias correntes, mas resumidamente havia duas correntes que respondia a essa questão da salvação do ser humano. Uma era uma linha de ascetismo. Ascetismo é de ser ascético, de você separar, de você purificar as coisas. Então o corpo, se o corpo aprisiona a alma, esse corpo precisa ser separado de coisas que contaminam, esse corpo precisa ser purificado para que a alma se eleve, a alma seja santificada. E aí o grupo que seguia esse ascetismo começava a ver, gente, assim, demônio em tudo, não pode comer isso, não pode fazer tal coisa, não pode vestir tal coisa, não pode não pode conviver, tem que fazer jejum, tem que fazer isso. E essa doutrina aqui, ela chega ao ponto de falar que o ser humano tinha que até assim mortificar, obrigada, pastor, mortificar o corpo para que o espírito se elevasse. Lembra, você já viu alguns filmes da Idade Média que os monges ficavam assim com chicotes, se chicoteando? Deu um pouco essa ideia assim, né? Eu sofro para que meu espírito se eleve. E no outro oposto desta visão está um outro grupo que eu escrevi aqui, libertinagem. Não é que eles falavam eu sou um libertino, ele não ia falar isso. Mas o que pensavam esses? Não importa o que o corpo faz, já que é a mente, é o espírito quem se eleva, e aí o espírito se eleva, ele se santifica, ele se salva através do conhecimento. E o conhecimento, nessa época aqui, lá nos primeiros séculos, não é o conhecimento de ir para a faculdade, estudar ciências, matemática. É um conhecimento nessa época que é ligado um misticismo com a filosofia, um pensar com as circunstâncias, rituais de mistério. Então, é um conhecimento que não está fundamentado na ciência, mas é uma reflexão do ser humano aliado aí a um misticismo. Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo e outros livros, né, escritos do Novo Testamento vão combater cristãos que vão seguindo para essa linha do gnosticismo como opção de salvação para a sua alma. Bom, nós vimos a visão de mundo que o Antigo Testamento tinha, a visão de mundo que os gnósticos, que são os hereges que estavam lá permeando o cristianismo no século II. São heresias cristológicas. É uma doutrina
sobre Cristo e que são heresias cristológicas que vão ser combatidas pelos concílios da igreja. Até o 6º concílio da igreja, né? Depois que a igreja é reconhecida pelo Império Romano, até o 6º concílio a igreja combate algumas heresias, chamadas heresias cristológicas, entre elas o docetismo e o gnosticismo também. Bom, vocês ouviram aí o pastor dando essa explicação, que esse gnosticismo, né, são heresias cristológicas que vão permear ainda vários séculos, infelizmente, na presença dentro do cristianismo, da igreja cristã. E agora eu vou voltar lá à questão da ênfase que João dá na questão da humanidade de Jesus. Quando nós lemos João, capítulo 1, de 1 a 14, que é o texto principal da nossa lição, que diz lá em João 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com Deus. Deus Pai. Aquele Deus Pai lá do Antigo Testamento, ó, né? E aí, lá no princípio, com Deus Pai, com o Espírito Santo, que criaram esse mundo bom, estava o Verbo. Quem é o Verbo? João vai falar, João 1. Jesus, né? Então, João lembra, olha, lá no princípio, lá aqui no Antigo Testamento, o Verbo estava lá, criando esse mundo bom, que Deus olhou e falou, isso tudo é muito bom. Jesus já estava lá. E João vai falar, esse Verbo é o quê? A luz que ilumina todo homem. E todo homem que, aceitando esse Jesus, ele deixa de ser só um ser aqui criado por Deus e passa a ser o quê? Filho de Deus. Eu não lembro qual versículo de João 1, de 1 a 14, que João fala isso, mas você vai estar estudando aí, deve estar com a Bíblia aberta, você vai ver que João fala isso para nós. E João então enfatiza que Jesus, que era 100% Deus e 100% humano, ele atuou iluminando os seres humanos de tal modo que, diante do pecado que aqui entrou, sim, Deus criou um mundo bom, mas infelizmente o pecado entrou. Qual é a salvação que nós temos? E a esta pergunta você vai ter o desafio de responder aí na sua casa, e domingo no grupo de WhatsApp a gente então vai concluir o desafio. Qual o verso no Evangelho de João que responde a essa pergunta? Qual é a salvação para esse mundo que é bom, mas o pecado entrou? Como que agora eu posso ser salva, redimida diante desse Deus? Esse é o desafio, junto com as duas questões, para que a gente converse no domingo, 10 horas da manhã, no grupo de WhatsApp da Unidade da Fé e do Unidos por Cristo. Fui muito rápido? Pastora, quanta coisa! Tem dúvidas? Pode me ligar ou mandar no WhatsApp antes de domingo e eu esclareço individualmente para você. Beijo grande, com saudades, até domingo.